Olá, professores, professores coordenadores, gestores. É com grande prazer que retomamos nossas conversas sobre avaliação. Nessa TPC, vamos falar de conselho de classe. O objetivo geral desta formação é promover a reflexão da equipe escolar em torno do tema, a partir de fundamentos teóricos metodológicos e contextualização histórica do conselho de classe seriano, como um momento de consolidação da avaliação, para a retomada de decisões em torno do processo ensino-aprendizagem, de modo a torná-lo mais coerente e eficaz. Iniciaremos, então, esse nosso momento reflexivo com a leitura de um texto de Miguel Abraão. O escritor paulistano é também dramaturgo, professor de História, tem 59 anos, mora atualmente no Rio de Janeiro. Possui em seu currículo uma extensa obra publicada por diversas editoras, abordando diversos gêneros, romances, infantos juvenis, teatros e até obras científicas na área de História. Vamos lá? O tempo. Há um juiz chamado Tempo, que coloca tudo em seu devido lugar, sem exceção. Cada rei em seu trono, cada palhaço no seu circo e cada fantasma em seu castelo. Cada um receberá o que semeou. Tudo o que se pensa voltará para você, mesmo que em alguns casos isso leve um bom tempo para acontecer. Mas no final, essa verdade prevalece e floresce sobre a lama. Você precisa apenas ter paciência. Todo o nosso ser gera um tipo de linguagem, e isso tem um impacto em todos que nos rodeiam. Afinal, somos livres para fazermos o que quisermos, mas ninguém poderá se livrar das consequências futuras, porque mais cedo ou mais tarde esse juiz, o tempo, dará razão para os que as têm. Por isso, faça com que seus atos digam mais do que suas palavras, que sua responsabilidade seja um reflexo de sua essência e que consiga lutar para depois os pensamentos nunca duvidarem da capacidade do tempo de oferecer a você o que você merece, porque mesmo que não acredite nisso, o tempo é um juiz muito sábio. Jamais dará sua sentença de imediato, mas ele sempre dará razão à pessoa certa. Ele é tão sábio que apenas não o julgará pelos seus atos, mas também o ensinará grandes lições. Que a tristeza passa e que nada dura para sempre. Ele ensinará que a experiência que você adquire com o passar do tempo irá ajudá-lo a amadurecer e crescer. Mostrará que os amigos de verdade se contam nas linhas das mãos, e apenas. Dessa forma, o tempo é um professor cruel. Primeiro, ele o aplica à prova, e depois lhe ensina a lição. Ele o mostra quem vale ou não a pena, quem realmente se importa e quem jamais deixou de se importar, quem acredita em você e quem nunca acreditou. Valorize, pois, quem permaneceu ao seu lado nas dificuldades, principalmente naqueles momentos mais difíceis. Afinal, nos bons momentos, qualquer um poderia ter estado ao seu lado, porém, os que ficaram em ambas as situações são os verdadeiros amigos. Não perca tempo atrás de pessoas que não o valorizam e lembre-se sempre de que o tempo acaba um dia. Ele é um recurso valioso para durar eternamente. Então aproveite a ocasião que se apresenta a você, sem se importar o quão pequena ela seja, mas não deixe que as oportunidades perdidas te atormente nos anais do tempo. E lembre-se, dê tempo ao tempo. Às vezes as coisas não acontecem como desejamos, mas acontecem como o tempo deseja. Então, a partir de agora, vamos dedicar um pouquinho do nosso tempo para falar de conselho de classe, como um momento reflexivo da avaliação. Você sabe como surgiram os conselhos de classe? Qual é a sua função? Se eles podem mesmo ser considerados como momentos de avaliação? Vamos conferir a seguir. Vamos falar de conselho de classe? É o dia para falar mal de alunos? Dia do desabafo docente? Leilão de notas? Ou o julgamento final? São termos frequentemente atribuídos ao conselho de classe, o que demonstra um entendimento equivocado que se construiu ao longo do tempo, e
porque urgentemente precisa de mudanças. Reconhecer o conselho de classe como um momento de reflexão coletiva do processo avaliativo pode distanciá-lo desse estereótipo negativo. Para isso, vamos conhecer um pouco de sua história. Originado na França em 1945, ainda experimental, o Conselho de Classe orientava o acesso dos alunos ao ensino clássico ou ensino técnico, conforme a aptidão de cada um. Em 1959, houve a reforma de ensino francesa e foram instituídos 3 tipos de conselho: o Conselho de Classe no âmbito turma, o Conselho de Orientação no âmbito de unidade escolar e o Conselho Departamental de Orientação, numa esfera mais ampla. O objetivo foi democratizar o sistema escolar com base na observação sistemática e contínua dos alunos, para orientar o acesso às diversas modalidades de ensino, de acordo com gostos e aptidões. Nesse mesmo ano, educadores do Rio de Janeiro trouxeram a ideia para o Brasil. A proposta foi bem aceita pelos educadores e imediatamente implementada em classes experimentais no modelo de escola proposto pelo Programa de Expansão e Melhoria do Ensino. E com o sucesso nas turmas experimentais, a proposta logo foi estendida às outras turmas do colégio. Com o passar do tempo, as instituições educacionais de outros estados também acataram a ideia do conselho de classe, que acontecia de forma livre em escolas que consideravam sua importância pedagógica. Os conselhos de classe só foram instituídos mesmo no Brasil em 1971, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e refletiam o autoritarismo característico da sociedade da época. A única função do conselho de classe consistia em levantar a quantidade de alunos com nota baixa e culpar aqueles que não alcançavam notas suficientes. Não havia a possibilidade de discutir novos encaminhamentos ou estratégias de recuperação. Era uma análise classificatória que promovia altos índices de exclusão e evasão escolar. A Constituição de 1988 e a nova LDB, promulgada em 1996, mudam esse quadro excludente quando asseguram a todos o direito à educação, com vistas ao desenvolvimento pleno do indivíduo e sua preparação ao exercício da cidadania. Nesse momento, o Conselho de Classe teve suas funções redefinidas. Diante da comunidade escolar, passa a avaliar a eficácia da ação pedagógica e não simplesmente verificar notas ou problemas disciplinares dos alunos. Algumas décadas se passaram e, infelizmente, em pleno século XXI, algumas reuniões de conselho de classe ainda estão focadas na busca de justificativas para os resultados alcançados, ao invés da elaboração de estratégias para a superação das dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem. Diante dessa realidade, questiona-se: o conselho de classe pode ser um instrumento democrático de avaliação? Difícil, mas não é impossível. Cabe a cada escola e a toda a comunidade escolar, diretores, coordenadores, professores, pais e alunos, reconhecer o conselho de classe como um momento coletivo de reflexão e ação sobre as práticas avaliativas e pedagógicas, pautado no diálogo, participação e cooperação, para redirecionar o trabalho escolar, visando promover um ensino de qualidade para o sucesso de todos. Vamos, a partir de agora, destacar alguns conceitos e considerações importantes sobre o conselho de classe como momento reflexivo da avaliação. Segundo Vasconcelos, o que se espera de uma avaliação, numa perspectiva transformadora, é que os seus resultados constituam parte de um diagnóstico e que, a partir desta análise da realidade, sejam tomadas decisões sobre o que fazer para superar problemas constatados, perceber a necessidade do aluno e intervir na realidade para ajudar a superá-la.
O papel da avaliação nessa perspectiva, então, é avaliar para mudar o que for necessário mudar. Tanto o professor mudar as metodologias, as formas de conduzir as aulas para que o aluno compreenda, quanto o aluno mudar seu método de estudo para que possa compreender o conteúdo ministrado. Cabe à escola oferecer subsídios para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra satisfatoriamente, é claro. Dessa forma, no conselho é possível avaliar ou refletir sobre si mesmo, sobre o aluno e sobre o processo de ensino, numa ação coletiva, coerente com os objetivos educacionais, consensual, crítica e responsável. Ainda para Vasconcelos, os conselhos de classe podem ser importantes estratégias na busca de alternativa para a superação dos problemas pedagógicos, comunitários e administrativos da escola. É muito importante que o conselho seja um espaço democrático e de construção de alternativas e de caminhos para garantir a aprendizagem eficaz. No conselho devem estar presentes a prática, a reflexão e a transformação da prática pedagógica. A escola democrática deve proporcionar o saber, ser ousada e corajosa, para que o processo de transformação, que não é simples nem individual, ocorra da melhor forma possível. Por isso, o conselho deve ser um momento de reflexão de um colegiado, de discussão para a articulação de mudanças necessárias à prática pedagógica. De acordo com Cruz, 1994 e 2005, para resgatar o real papel do conselho de classe, é preciso uma nova estrutura para o seu funcionamento, que leve em consideração a autoavaliação crítica e reflexiva do professor quanto à sua ação pedagógica no bimestre, a discussão sobre o perfil da turma, o levantamento de estratégias coletivas para a realização da intervenção pedagógica e, por último, a discussão sobre os casos críticos da turma. A autoavaliação crítica e reflexiva do professor quanto à sua ação pedagógica no bimestre vai auxiliar no redirecionamento de suas práticas, criar condições de aproximação com o aluno para uma construção conjunta dos saberes. Deve ser discutida no coletivo para que todos juntos possam descobrir caminhos de superação. Na sequência, discutir o perfil da turma, se são participativos, responsáveis, se questionam ou se são apáticos, se cooperam entre si, se trabalham bem em grupo, etc., para coletivamente traçar ações concretas de atitudes para modificar ou ainda melhorar o desempenho da turma. O que podemos chamar de ação pedagógica conjunta e transformadora do processo ensino-aprendizagem. O último momento da reunião, então, deve ser dedicado aos casos críticos da turma. Porém, é primordial avaliar o aluno como um todo, não apenas números, não apenas notas, não apenas o comportamento. Deve-se trabalhar com relatórios descritivos e indicar encaminhamentos coletivos, buscando dialogar, incentivar e motivar o aluno. A seguir, vocês irão assistir um trecho do filme Entre os Muros da Escola. François Marin trabalha como professor de língua francesa em uma escola de ensino médio, localizada na periferia de Paris. Ele e seus colegas de ensino buscam apoio mútuo na difícil tarefa de fazer com que os alunos aprendam algo ao longo do ano letivo. François procura estimular seus alunos, mas o descaso e a falta de educação são grandes complicadores. O trecho escolhido apresenta o conselho de classe dos professores com a participação das alunas representantes da turma. Os professores discutem nota e comportamento de cada aluno e as atitudes que tomam para manter a disciplina. Em determinado momento, uma das representantes da turma chama a atenção dos professores apresentando um crescimento das notas do aluno que está sendo discutido. Porém, os professores, em vez de discutir os avanços dos alunos, persistem na discussão do comportamento deles.
O trecho permite refletir a respeito das práticas no conselho de classe, bem como as atitudes tomadas pelos professores no combate à indisciplina e à recuperação dos alunos. O filme foi produzido na França, tem 128 minutos, mas não vamos assistir o todo dele, claro. Apreciem, por favor. Résultat trop irrégulier. Attention au bavardage. Ensuite, nous passons à Louise, ici présente. Alors ça, c'est la plus grande catastrophe de la classe, hein. Je sais pas ce qu'on va faire de toi. Non, c'est bien. Hein. C'est toujours très bien, j'ai envie de dire. C'est excellent et c'est vraiment agréable d'avoir une élève comme ça. Il faut le dire quand ça arrive parce que... Donc, nous proposons les félicitations à cette jeune fille. Pas de problème. Bon, je suis un peu désolé de ne pas abonder dans votre sens, mais quand même, elle, en valeur relative de la classe, voilà, effectivement, numériquement, ça se tient. Après, les félicitations, il y a aussi une marge de progrès qu'elle a devant elle et qui est énorme, et je pense qu'elle n'a pas non plus l'attitude tout à fait sérieuse d'une élève voilà, qu'on devrait féliciter. Toujours le problème des félicitations. Est-ce que félicitations, c'est simplement, c'est numérique, hein, c'est mathématique, alors j'essaie, j'ai fait... Ou est-ce que c'est aussi par rapport à son attitude, je dirais, par rapport aussi à la façon dont elle assume son rôle de tête de classe. Alors, ça veut dire que non seulement pour avoir les félicitations, il faut être super, avoir des super bonnes notes, et en plus il faut assumer son rôle de bon élève, être leader et tout. Et puis voilà, et puis être un... Ça va. S'il vous plaît. C'est pas rien les félicitations. On va lui laisser les félicitations pour ce trimestre, et Louise, qui est une fille intelligente, comprend ce qu'elle peut faire de mieux pour satisfaire pleinement vos désirs. Ensuite, Shérif, notre ami Shérif. Moi j'ai un gros problème avec Shérif. Hein. C'est un gamin qui a vachement de capacités, qui pourrait super bien faire, il pourrait facilement avoir 17 chez moi. Et à force de bavardage, à force de perturber le cours, il se retrouve avec une mauvaise moyenne. Et c'est vraiment dommage, quoi. Il a un comportement très irrégulier. Des fois c'est une catastrophe, et on peut rien en faire, on peut rien en tirer du cours. Et des fois il est vachement bien. Bon, qu'est-ce qu'on lui met à Shérif? Avertissement de travail ou plutôt conduite? Dans mon cas, c'est conduite, hein, c'est pas travail. Ce serait plutôt travail, alors. Ouais, c'est ça le problème. Ça serait plutôt un problème de travail, parce que si on regarde les notes, mathématiques 6, français 8, histoire géo 9, anglais 9,5. Excusez-moi. SVT 12, musique 11. De fait, les notes sont assez basses, mais j'ai l'impression que dans nos remarques ressort quand même un problème de conduite. Donc on n'a qu'à dire plutôt ça. Et bien sûr que le travail est insuffisant, mais on laisse ça de côté pour l'instant. Donc je mets Shérif peut réussir à condition de changer d'attitude par rapport au travail. Et nous passons à Souleymane. Voilà, Souleymane, c'est pas moi qui commence. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Du mal. Mais encore. Non, mais je crois qu'on avait déjà évoqué son cas au premier trimestre et qu'on avait à peu près tout dit. Il a de grosses lacunes, notamment dans l'expression écrite. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de choses extrêmement nouvelles le concernant par rapport à ce deuxième trimestre. Alors, ça va mieux, Esmeralda? Je ne savais pas que c'était aussi drôle d'être délégué. Bien, donc nous parlions de Souleymane. Enfin, moi, je tiens à rajouter par rapport à ce que disait François, quand même, que ce trimestre, il est quand même venu en cours sans ses affaires la plupart du temps, et pour faire, faut l'admettre, pas grand-chose. Non, mais c'est même pas ça. On est déjà au-delà. Ça fait des mois et des mois qu'il est de plus en plus intenable. Il empêche les autres de bosser. Je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Oui, Esmeralda, si tu ranges ces gâteaux, je te rappelle qu'il est interdit de manger dans les salles de classe. Bah, quand même, dans sa moyenne, il est passé de 6,75 à 7,25. Hein. Donc, Oui. Alors, de toute façon, pour l'instant, on ne parle pas des résultats, mais l'on parle du comportement. Là, moi j'ai l'impression qu'il faudrait quand même commencer à envisager sérieusement de prendre une sanction, là. C'est pas une attitude d'élève, quoi. C'est bien simple, un cours sur deux, je le vire. Enfin, moi, je mets même plus dehors, puisque à chaque fois que
ça arrive, il est trop content, donc c'est pas la peine. Hein. Non, mais je crois qu'il vaut mieux pas rentrer dans une logique de la sanction avec lui, parce que je crois que c'est à partir de ce moment-là que ça va commencer à vraiment mal se passer. Ça, c'est certain. Non, mais ça se passe déjà super mal, là. On est déjà au-delà de la limite. C'est à peine s'il n'en veut pas aux autres d'avoir un comportement, une attitude d'élève normal. Hein. Et je vous rappelle, monsieur Marin, que hier, vous l'avez amené dans mon bureau. Oui, mais là, c'était vraiment précisément, c'était le premier incident de l'année, quoi. Alors, il se trouve que là, il m'a tutoyé, donc il a fallu que je pose une limite, et j'ai fait ce que j'ai fait, mais je pense que ça sera un incident sans suite. Depuis le début de l'année, moi, j'ai pas à m'en plaindre au-delà de ça, si on accepte ce qui s'est passé hier. Non, mais notre boulot, c'est pas de faire en sorte que l'élève reste tranquille au fond et qu'il fasse pas de vagues. Faut aller les chercher, ces gamins. Moi, j'ai pas envie d'aller chercher sur le mode de la menace ou de la punition. J'ai plutôt envie de valoriser les choses pas mal qu'il fait, parce qu'il a des centres d'intérêt. Hein, et il lui arrive de dire ou de faire des choses qui sont pas mal du tout, en fait. Et voilà, sous prétexte que de temps en temps, bah oui, il fait quelque chose de positif, heureusement. On le laisse tranquille, s'enfoncer là dans sa mouise tout seul, et puis et on fait rien. Voilà. C'est quoi? C'est acheter la paix sociale, ton truc là, c'est tout. Bon, ceci dit, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que l'on fait? Avertissement? Je crois vraiment, c'est pas une histoire d'avertissement. Voilà, il faut simplement se dire que peut-être que Souleymane a atteint ses limites, tout simplement parce qu'il est scolairement limité, et voilà. D'accord, c'est bien beau, mais moi, je suis un peu bête et j'ai une case à remplir. Alors, qu'est-ce qu'on lui met? Agora, caríssimos, é o momento da gente colocar a mão na massa, de partir para a real reflexão proposta no início dessa formação. A partir da cena do filme Entre os Muros da Escola, vamos refletir sobre os seguintes aspectos. Qual ou quais são as responsabilidades individuais e coletivas do conselho de classe? Qual a principal função do conselho de classe? O conselho de classe pode ser uma possibilidade de autoavaliação coletiva? E quais as dificuldades do conselho de classe? Em seguida, considerando os fundamentos teórico-metodológicos e contextualização histórica do conselho de classe seriano, que também foram apresentados nessa TPC, como um momento de consolidação da avaliação para a tomada de decisões em torno do processo ensino-aprendizagem, vamos nos concentrar em responder as seguintes questões norteadoras da discussão. Como propor que o conselho de classe, de caráter participativo, envolva todos os segmentos da comunidade escolar? Como realizar um conselho de classe focando as discussões na qualidade do ensino e da aprendizagem como um todo, sem que as notas ou o comportamento dos alunos seja o ponto central? E, finalmente, como utilizar as reuniões de conselho de classe para favorecer e promover a troca de experiências para reorientar a prática docente, possibilitando a tomada de decisões com uma melhoria do processo ensino-aprendizagem. Após as reflexões da unidade escolar, de toda a equipe, de ouvir todos os professores, um de vocês vai fazer o registro dessas reflexões, um resumo delas, e em seguida preencher esse link que está sendo apresentado com um resumo ou com as principais ideias geradas nessa reflexão. É muito importante que esse link seja preenchido apenas uma vez, e desse modo haverá necessidade, então, de unir as respostas colhidas nas ATPCs de todas as áreas, de ciências humanas, de linguagem, de ciência da natureza e matemática. Alguém do grupo pode anotar resumidamente as discussões e depois ficar responsável por esse preenchimento. Esperamos que esses momentos de reflexão das equipes escolares sejam muito produtivos e que possam auxiliá-los nessa difícil jornada de ensinar e aprender. As reflexões enviadas através dos formulários serão
compiladas e compartilhadas com todos vocês na nossa próxima formação sobre conselho de classe, encerrando nossa sequência sobre avaliação. Desejamos a todos um excelente trabalho. Fiquem bem. Não se esqueçam de preencher individualmente o formulário de presença, ok? Um grande abraço a todos e até breve.